Bom, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Mauro de volta aqui. Pessoal, vamos nessa aula, vamos aprender um pouco melhor sobre layout, algumas coisinhas adicionais na realidade sobre layout e vamos entender um pouco também sobre diretórios, tá? É, Primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre layout, tá? E aqui no layout, eu já disse para vocês que o layout ele define como o seu site vai se parecer, né? Como vai ser a parte visual dele, né? Então, normalmente, ah, os programadores, os designers, ou web designers que chama, né? Vão criar um layout de um site, eles usam ferramentas parecidas como essa, né? E isso é bastante natural, isso é bastante comum, tá? Normalmente a galera que faz esse tipo de trabalho, eles usam o Figma, né? O Figma é essa ferramenta em que você consegue criar, você cria vários layouts, né? Não só de sites, como de aplicativos e tudo mais. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho uma conta aqui no Figma. Ver se eu consigo mostrar algum layout para vocês aqui. Esse aqui, ó, por exemplo. Esse aqui é um layout de um projetinho que eu estava trabalhando há um tempo atrás, né? Na realidade, de um projeto PIBIC meu, tá? E essa daqui seria o layout, tá? Esse aqui é o layout do da página inicial, né? Da aplicação lá da plataforma, tá? Então aqui, ó, isso daqui ele não é claro, uma página HTML, tá? Ele é somente o layout. E aqui eu usei uma ferramenta profissional para fazer todo essa prototipação na realidade, tá? Esse daqui é um protótipo e nesse protótipo ele me dá várias informações como programador para criar essa mesma página de forma bastante ágil, tá? Para que eu possa conseguir esse mesmo resultado aqui lá no HTML com o CSS de uma forma muito ágil, né? Por exemplo, aqui, ó, quando eu clico aqui, eu tenho informações, por exemplo, de alinhamento, posição, tamanho, né? Desse arquivo aqui. Por exemplo, aqui, ó, dentro desse conteúdo eu tenho várias outras informações também, ó, o que eu tenho que fazer e tudo mais, tá? Então, isso daqui é uma ferramenta profissional para prototipação, tá? Ele vai fazer o layout dessa página, desse site e tal, né? Ou da aplicação, né? Por exemplo, tem uma aqui de uma aplicação, deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui de uma aplicação que a gente tem aqui não sei se eu posso mostrar essa, mas por exemplo aqui é de uma aplicação. E essa aplicação aqui, ó, seria mais ou menos nesse estilo. Aqui eu vou mostrar tal coisa, aqui eu vou ter um ícone assim, um ícone assado, eu vou ter um feed, vou ter tal coisa, e aí você pode fazer do que você quiser, tá? Esse é o seu layout, tá? Então o layout ele funciona dessa forma. Para o nosso caso aqui, nós vamos fazer os layouts usando uma ferramenta qualquer de Paint, de desenho livre, tá? No caso aqui eu estou usando o Freeform, que ele vem no meu sistema operacional. Mas beleza, vamos entrar aqui no objetivo da nossa aula, que é o layout básico para um site, tá? Então vamos dizer que aqui, ó, essa parte azul, e aí a gente já vai retornar os elementos que a gente tinha aqui. Essa parte azul a gente chama de body, né? Eu vou escrever body bem aqui, dessa forma. Vou colocar em branco para ficar mais visível, tá?
Já, branco, pronto. Body, bem aqui no meio, bem centralizadinho. Então, essa parte azul se chama body, certo? E aí eu vou adicionar um elemento agora que a gente vai chamar de cabeçalho. Coloquei aqui um retângulo. Vou colocar essa cor desse retângulo de amarelo, que nem estava anteriormente. Tá? Vou colocar aqui no cantinho. E vou estender ele até aqui no final. Pronto. Está exatamente do mesmo tamanho, da mesma largura. Aqui eu vou diminuir aqui um pouco a altura. Beleza. Vou adicionar um outro elemento que eu vou chamar de footer, que é o rodapé, né? Vou colocar aí nessa cor meio esmeralda, não, meio um verde aqui, eu não sei definir que cor é essa mais ou menos não. Pronto, está centralizado. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho. Beleza. E agora eu vou colocar o meu conteúdo, ou o meu conteúdo principal, que vai ficar bem aqui assim. Deixa eu colocar ele, deixa eu ver aqui, vou colocar ele em laranja, que é para a gente deixar bem visível os conteúdos. Ele vai começar aqui, tá? E vai terminar mais ou menos aqui. Pronto. Esse conteúdo aqui esse daqui é o nosso conteúdo. E aí, se vocês observarem bem, aconteceu uma coisa aqui, né? O que será que aconteceu? O que aconteceu foi que o header, o conteúdo principal e o footer, eles encobriram, né? Eles encobriram o body. E aí você me pergunta assim, poxa, mas por que isso, professor? O que aconteceu? Acontece aqui é que nós temos um conceito chamado camadas. Tá? Quando a gente constrói esses layouts, nós temos um conceito de camadas. Body é toda a parte visível do meu conteúdo. E ele pode ser assim quadradinho ou ele pode ser bem grande. Tá? Se eu rolar a página, por exemplo, fizer uma rolagem de página aqui, ó, vou aumentar o body aqui bem para ficar bem grande aqui. Vou colocar meu footer aqui embaixo. Ó, vou aumentar aqui meu conteúdo principal. Ou seja, aqui eu estou no começo do meu layout aqui, ó. Abri o site, ele vai me aparecer dessa forma. Laranja só para a gente lembrar nosso conteúdo principal. Vou colocar aqui o nomezinho aqui, ó. Header. Cabeçalho, né? Aqui é o nosso conteúdo principal. Main content. Ou main content ou conteúdo principal. E aí, normalmente, um site a gente vai rolando para baixo para ver, né, para a gente continuar vendo os conteúdos até chegar lá no final e nós encontrarmos o footer. O footer ou rodapé. O rodapé a gente já sabe, né, já viu na última aula para que ele serve e tal, tá? Mas, se vocês prestarem atenção, ainda tá, né? Ainda tá, vou tirar aqui, ó. Ainda tá encobrindo, né? Ainda tá encobrindo o body. Tá? O que acontece? É que quando a gente vai construir o nosso layout, a gente acaba fazendo esse conceito de camadas, né? Por exemplo, o header, ele tá em cima do body aqui, ó. Só que se a gente posicionar, ele está ao lado do conteúdo principal, como se eles estivessem na mesma camada, ó. E aqui, ó, vamos imaginar que eu vou criar deixa eu ver como é que é o nome que a gente chama, uma seção.
uma seção que nem a gente tem lá no Mercado Livre. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu abrir o Mercado Livre. Tem uma seção chamada aqui, ó. Compre seu favorito, também te interessa, visto recentemente, o que você quer em meio de pagamentos. Tá? Vocês podem ver que aqui, ó, ele está em cima dessa parte aqui, ó, de baixo. Tá? É como se ele estivesse em cima. Isso é o conceito de camadas. Então, como é que a gente reproduz isso no nosso layout aqui, ó? Dessa forma. Ó, vou colocar aqui, vou colocar ele branco, assim como lá no Mercado Livre, né? Vou escrever dentro dele, assim, ó. Podem ver que o texto que eu estou colocando aqui, ó, compre seu favorito. Compre o seu favorito. Deixa eu diminuir aqui essa fonte. Pronto. Olha. Não está 100% igual, porque a gente não está fazendo uma... A gente só está se inspirando. Vou diminuir aqui, ó. E olha que legal. Aqui a gente vai ver quando estiver trabalhando lá no CSS, vai ver algumas coisas, né? Que a gente vai ter que obedecer no nosso layout. Essa bordinha arredondada, ela tem um nome lá em CSS. Eu vou diminuir aqui, ó, o raio dessa bordinha assim, para ele não ficar tão arredondado, tá? Então, ó, beleza, nós temos esse elemento aqui que se chama section ou seção. Vou colocar aqui o nome dele aqui, ó. Section ou seção. Antigamente a gente chamava de div também, né? A gente usa div para bastante coisa, tal, mas antigamente fazia tudo isso daqui com div, tá? Mas a gente agora chama de section ou seção. Beleza. Se vocês prestarem atenção agora, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui de forma mais... Não consigo. Dar um zoomzinho aqui, ó. Vamos lá. Aqui nós temos a palavra, né, a frase aqui, o texto, section. Vocês concordam comigo que esse texto está na frente dessa forma, desse retângulo? Né? Ele vai estar na frente. Por quê? Porque se eu colocar para cá, né, ele vai estar à frente desse conteúdo principal, claro. Só que, de acordo com a ordem que eu fui adicionando, esse foi o último elemento que eu coloquei, ó. O último elemento. Qual foi o penúltimo? Foi esse texto aqui chamado Compre seu favorito. Então ele sempre vai estar, né, na ordem de que foi colocado, tá? Como assim, professor? Se eu coloquei o retângulo primeiro, ele vai ficar naquela posição, né? Como se fosse uma pilha, tá? Esse é o primeiro elemento da pilha. E aí depois eu coloquei o texto chamado Compre seu favorito. E coloquei aqui. Ele está acima do nosso retângulo, tá? Ou seja, ele é o segundo da pilha. Ou, se a gente pensar melhor, ele é o penúltimo da pilha, certo? E aí nós colocamos o texto section, que é o antepenúltimo da pilha. Se a gente for olhar o primeiro da pilha, não sei, quando você vai empilhar um prato, o último que você coloca é o primeiro ou é o último? Depende de como você vai interpretar. Mas beleza, olha aqui, vamos adicionar um elemento aqui, ó. Que lá no nosso Mercado Livre tem uma imagem, tá? Eu vou colocar uma estrelinha para nos ajudar a interpretar melhor. Então, a estrelinha é o nosso último elemento a ser colocado aqui, ó, como a nossa imagem, tá?
Ou seja, ela é o último elemento da pilha. Então imagine imagine aí uma pilha de pratos. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Pilha de pratos. Vamos lá, ó. Nós temos aqui uma pilha de pratos. Deixa eu abrir. Pronto, ó. Esse prato aqui é o primeiro prato a ser colocado na pilha, tá? Esse aqui é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro. A nossa estrelinha é essa daqui, ó. É o último prato a ser colocado na pilha, tá? Então, só para a gente interpretar melhor aqui, voltando para o nosso layout. Beleza. Se eu mover qualquer um desses elementos, olha o que vai acontecer. Se eu mover a estrelinha para cima de section, ó, ela vai cobrir, porque na estrutura de camadas ela está acima de seção. Por sua vez, se eu mover aqui para cima de compre seu favorito, ela também vai cobrir ele, porque em uma estrutura de pilha, ela é o último, ela é o topo da pilha, tá? Por sua vez, ela está acima desse retângulo também, tá? Eu não consigo colocar o retângulo em cima, ó. Eu não consigo colocar o retângulo em cima de nenhum texto e de nenhum, né, de nenhuma imagem que foi colocada após a colocação desse retângulo, tá? Então a gente chama isso de estrutura de pilha, tá? Então ele está organizado dessa forma, tá? Assim como o nosso conteúdo aqui, ó, laranja, está acima do body, tá? Então quando a gente adiciona esses elementos, é como se a gente estivesse empilhando, né, pratos. Eu não sei se eu consegui me fazer compreensível, tá? Mas vou pegar mais elementos aqui para a gente, né? Deixa eu deixar aqui, vamos adicionar esse elemento, deixa eu ver, consegui duplicar. Eu vou adicionar mais um retângulo desse aqui, mais um, pronto. A gente tem mais ou menos ali o layout do Mercado Livre ali, ó. Vou adicionar aqui, ó, uma bola. Essa bola, ela está acima de todos os retângulos anteriores, inclusive da estrelinha. Vou mudar de cor para facilitar a visualização. Deixar ela vermelha, pronto. Ó, ela está acima da estrela, porque na estrutura de pilhas, ela foi o último elemento que eu coloquei. Tá, mas isso só serve para esse exercício aqui, tá? Lá para o nosso HTML ele vai funcionar um pouco diferente, tá? Cada elemento desse aqui ele vai funcionar para um certo escopo, tá? Então, beleza. Se eu estou criando este elemento aqui, a pilha é este elemento e não esses aqui no geral, como eu estou mostrando, tá? Essa pilha aqui que eu estou mostrando são dos elementos ao todo. Quando eu crio um elemento aqui, por exemplo, uma seção, né, como essa daqui, ela já vai me representar uma pilha. E todos os elementos que eu colocar dentro dela vai fazer parte daquela pilha. Se eu for trabalhar nessa segunda seção aqui, deixa eu colocar um texto aqui, vou colocar aqui a seção 2. Seção 2 não, vamos dizer, ela tem um nome aqui no Mercado Livre, também te interessa. Essa seção se chama Também Te Interessa. Ó, essa seção se chama OK12 Também Te Interessa. Pronto. Essa é uma seção. Qual é a próxima? Visto recente. Aqui, ó. Eu só estou duplicando o último elemento que eu criei. Visto recente.
Qual o último é meios de pagamento. Pronto. Então, cada elemento cada seção dessa daqui é uma pilha. Quando eu estiver trabalhando lá no HTML, tá? Então, por exemplo, eu criei a seção meios de pagamento, tá? E essa seção, deixa eu alinhar aqui. Essa seção aqui, ela tem a própria pilha dela. Essa daqui vai ter a própria pilha dela. Deixa eu adicionar um elemento aqui. Essa imagenzinha aqui. Vou adicionar aqui para essa também, para ela não ficar sem. Um pouquinho maior. Pronto. Então, cada elemento desse tem a sua própria pilha, tá? Por exemplo, aqui vou botar uma corzinha diferente. Aqui, uma corzinha diferente. Pronto. Cada elemento desse, cada seção dessa, representa uma pilha, tá? Então, este carinha está dentro, né, do conteúdo principal da seção aqui, ó, desse retângulo, e ele também está junto com o texto, tá? E é aqui que a gente vai mudar um pouquinho essa visão, tá? Eu quero que vocês visualizem que este texto está no mesmo nível da figura, tá? Esse como se estivesse em cima e esse como se estivesse embaixo, tá? Aqui na nossa visão. Mas eles estão no mesmo nível. É como se eles estivessem postos em cima de uma mesa, um ao lado do outro, tá? E ambos em cima de uma mesa. Imagine que esse retângulo branco seja uma mesa, esse aqui seja um prato ou um elemento, e aqui um outro elemento também, um prato. Tá? Eles não vão estar em cima, um em cima do outro, como vocês estão vendo aqui, ó, dessa forma. Tá? Deixa eu ver se consigo ilustrar para vocês. Ó, com mesa vista de cima. Né? Mesa com pratos. Pronto, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Todos esses pratos que vocês estão vendo, eles estão. Não é porque eu estou vendo de uma visão de cima que este prato está em cima desse ou em cima desse, tá? Quero que vocês entendam que todos esses pratos estão arrumados horizontalmente, um ao lado do outro. Né? Tanto as colheres, quanto os pratos, quanto as xícaras, quanto os potes, eles estão um ao lado do outro no mesmo nível, né, que é em cima de uma mesa. Tá? O nível base dessa imagem é a mesa. Tá? A base de tudo é a mesa. E todos esses pratos estão em cima de uma mesa. Tá? O que está acontecendo aqui é que nós estamos tendo uma visão de cima. Tá? E aí, por nós termos essa visão de cima, não confunda que este prato está em cima desse. Tá? Eles não estão um em cima do outro, estão um ao lado do outro, estão no mesmo nível. E a comida que está dentro do prato, sim, está em cima do prato. Certo? Então, vamos voltar para o nosso layout aqui, ó. Aqui, ó, nós temos a mesa, esse retângulo branco. Aqui é como se fosse um prato. Eu vou adicionar mais um prato aqui, ó. Eu quero que vocês vejam com essa visão da mesa que eu acabei de apresentar. Nós temos um prato e nós temos outro. Quando a gente for construir esse layout no HTML, tá? Eles vão estar no mesmo nível, tá? Os dois estão dentro do escopo desse retângulo, juntamente com o texto, e eles estarão no mesmo nível, tá? Se eu quiser adicionar uma coisa acima deles dois,
Ó, posso adicionar essa setinha aqui, tá? E aí eu vou colocar dentro desse quadrado aqui, desse retângulo, não sei como é o nome disso, losango. Dentro desse losango, tá? Só que eu quero que você entenda que o que eu coloquei dentro do losango é como se fosse a comida dentro desse prato aqui, ó. Vou dar um zoom. O que eu acabei de colocar lá dentro do losango, a setinha, ele representa a comida que você está vendo aqui. Essa comida, ela está dentro do prato, está em cima deste prato. Ela não está em cima da mesa, tá? Ela está em cima do prato. E o prato, por sua vez, está em cima da mesa. A mesma coisa acontece com esse prato aqui, ó, que tem os limões, tá? Esse prato aqui está ao lado deste prato. A comida que está dentro dele está em cima do prato e não está em cima da mesa e nem de outro prato, claro. Não sei se eu compliquei mais ou se eu consegui esclarecer, mas recapitulando, nós temos a mesa, que é o nosso nível base. Em cima da mesa nós temos os pratos e dentro dos pratos nós temos a comida, tá? Ou seja, nós temos um nível base, o nível 1, que é o prato, e o nível 2, que é a comida que está em cima do prato. E aí nós temos esses níveis também dentro dos outros pratos lá. Eu tenho aqui esse, sei lá, acho que são pudim, não sei. Nós temos o prato, que está no nível 1, e a comida que está no nível 2. Aqui, esse prato aqui desse negócio que parece um camarão. Nós temos o nível 0, que é a nossa mesa, o nível 1, que é o prato, e o nível 2, que seria a comida, tá? Só pra gente esclarecer essa questão de layout. Vai ficar um pouco mais claro, vocês vão lembrar dessa aula quando a gente chegar nessa questão de criar esses elementos aqui, tá? Então, se vocês prestarem atenção, cada um desses elementos que eu criei aqui nesse layout, ele está em cima um do outro, criando uma pilha, tá? E a mesma coisa funciona no HTML quando a gente for criar esse layout lá, tendo esse pequeno detalhe, tá? Este cara não está em cima desse e nem em cima desse outro verde. Eles estão no mesmo nível, ou seja, aqui ó, o retângulo é nível 0, o losango nível 1, o losango 2 ainda no nível 1 e a setinha no nível 2, que está acima do losango. Se eu colocar aqui, ela também estaria acima dele, mas dentro do escopo dele, tá? Só para a gente entender melhor. Espero que eu tenha conseguido me fazer compreensível, tá, para vocês. E agora a gente vai para a nossa parte 2 da nossa aula, que é os diretórios, tá? Então a gente vai aqui para o nosso Dini, tá? Vou aqui para essa parte aqui dos documentos, tá? O que são diretórios? Diretórios são os endereços, né? São as localizações das pastas, tá? Das pastas, de arquivos e tudo mais. Ó, por exemplo, aqui em cima nós temos um diretório, né? Por exemplo, aqui ó, no caso do macOS, do Linux, eles se parecem, né, desse jeito. Nós temos o diretório raiz, que é o barra, e nós temos um diretório chamado users, né, onde fica armazenado todos os usuários que usam esse computador. Nesse caso só tem eu. Então eu tenho aqui o usuário Mauro Júnior, que sou eu. Tá? E aí dentro do usuário Mauro Júnior eu tenho uma pasta chamada documentos. Dentro dessa pasta documentos eu tenho uma pasta chamada DevWeb. Tá? Dentro dessa pasta DevWeb eu tenho várias outras coisas. Dentre elas, uma pasta que eu criei na última aula chamada Aulas Online. Tá? Dentro da Aulas Online, eu tenho uma pasta chamada Aula 01. Tá? E dentro dessa pasta Aula 01, nós temos esse arquivo aqui, ó, aula01.html.
Vamos observar isso com o nosso navegador de arquivos. Aqui nós temos o navegador de arquivos chamado Finder, tá? O Finder, ele começa aqui, ó. Essa aqui é a minha pasta de usuários, mas eu vou tentar chegar lá na pasta raiz aqui, ó. Aqui é minha pasta, meu diretório raiz, tá? E aí, ó, tem uma pasta chamada User, ou usuários, como vocês podem ver. Dentro dela, aqui, ó, tem um usuário chamado Mauro Júnior, que sou eu. E aí vocês podem ver que quando a gente for organizar os nossos documentos aqui no Gini, ela vai se parecer muito com esse layout que eu estou mostrando para vocês aqui no meu sistema operacional. Prestem bem atenção que aqui, ó, dentro da pasta usuários, quando eu recolhi ela me sumiu com aquelas pastas que estavam ali. Então, quando eu clico aqui, ó, eu estou expandindo essa pasta e estou mostrando o que tem dentro dela. Lembra do que eu falei sobre a regra de indentação? A indentação, ela organiza ali a hierarquia dos documentos ou, né, dos códigos no caso. Aqui essa pasta, por exemplo, ela está indicando com esse recuo que ela pertence ou ela está contida dentro da pasta usuários. E quando eu clico aqui nessa setinha para recolher o conteúdo, ela vai sumir, né? Então, aqui, ó, cliquei em usuários e aqui eu estou no diretório, né, ou pasta Mauro Júnior. Quando eu clicar aqui, eu vou ter todas as pastas que o meu usuário tem, tá? Então, normalmente ela é organizada dessa forma: as aplicações, mais algumas pastas, isso daqui está fora do lugar, claro, documentos, downloads, filmes, imagens e tudo mais. A gente vai aqui na pasta documentos. Aqui eu cliquei, tá? Mas eu posso simplesmente clicar aqui, ó, na setinha e ela vai me revelar os documentos que estão dentro da pasta documentos. E vocês veem que ela tem sempre um recuo, tá? E aqui, ó, nós temos a pasta DevWeb, tá? Cliquei dentro dela e ela tem o recuo dela. E nós temos aqui, ó, aulas online, que é o diretório que a gente falou, que a gente criou na última aula. Dentro de aulas online, nós temos a aula 01, tá? Dentro de aula 01, nós temos o arquivo aula01.html. Então, o que a gente acabou de fazer aqui foi fazer uma navegação visual dos nossos diretórios, tá? Cada pasta dessa daqui a gente diz que é um diretório, tá? Então, aula 01 é um diretório, aulas online é um diretório, DevWeb é um diretório, documentos é um diretório, tá? Então, cliquei aqui, ó, fechei todos os diretórios que estão dentro de documentos. Cliquei aqui para fechar a pasta Mauro Júnior. Então, recolhi todos os documentos que são pertencentes ao diretório Mauro Júnior, tá? Então, fechei aqui, o diretório usuários foi recolhido também, tá? Então, isso daqui foi uma navegação visual que nós fizemos nos diretórios. Essa é uma visão que a gente consegue no macOS e também no Linux, tá? O Windows, ele tem a estrutura diferente dele lá. Ele funciona mais ou menos dessa forma aqui, ó, como ícones, tá? Aqui, ó, usuários, quando eu clico, entrei na pasta. Aqui, ó, Mauro Júnior, cliquei e eu só vejo o que tem naquela pasta. Documentos, cliquei, eu só vejo o que tem naquela pasta. Cliquei na pastinha, né, aulas online, aula 01, e eu só vejo o que tem dentro do arquivo, tá? O Windows, ele funciona dessa forma. Pegando o gancho na visão do Windows, eu gosto de ensinar assim, tá? Quando nós fomos escrever esses diretórios de uma forma absoluta, né, com ele por extenso, a gente tem que ter uma visão mais ou menos assim, ó. Vou voltar aqui. Eu tenho uma pasta aula 01, mas eu não estou no diretório
aula 01. Eu estou dentro do diretório aulas online. Tá? Então, a partir do momento que eu estou dentro do diretório aulas online, o que eu posso enxergar? Aqui, ó, nada além da pasta aula 01. Se eu voltar um diretório, eu voltei um diretório, estou dentro do diretório DevWeb, ele está me indicando aqui. Ó. Então, a partir do diretório atual, onde eu estou, o que eu consigo enxergar? Eu consigo enxergar 3 pastas e 3 arquivos. Aqui a avaliação parcial.csv, intro web, siricracudo, aula 01 em texto, aula 01 em PDF, tá? Então, dentro desse diretório, eu consigo enxergar 3 pastas e 3 arquivos. Vou voltar mais um diretório. Quando eu faço isso, eu consigo ver várias pastas e vários arquivos. Tá? Então vou subir de novo um diretório. Vou subir aqui para aulas online, aula 01. Beleza, dentro do diretório aula 01, o que eu consigo enxergar? Somente um arquivo chamado aula01.html. Então aqui eu estou vendo um arquivo somente. Não estou vendo mais nenhuma pasta. Ou não estou vendo nenhum diretório que eu consiga adentrar. Certo? Então, quando a gente for escrever os diretórios no nosso documento, a gente tem que ter essa seguinte visão. Tá? Então, a partir do diretório, o que eu consigo enxergar? Tá? Beleza? Então, pessoal, voltando aqui, eu tive alguns problemas com o Gene e infelizmente a gente vai ter que mudar de editor, tá, pessoal? A partir desse momento a gente vai, deixa eu voltar aqui, não é isso que a gente estava vendo. Então, a partir do momento a gente vai trabalhar com o Atom, tá? O Atom é esse carinha aqui, ó. O Atom, ele é um editor de código, tá? Ele parece um pouco ali na proposta com o Visual Code, o Visual Studio Code, só que eu acho que ele é mais simplificado, tá? Não é que ele seja inferior, mas eu acho que ele é mais, ele está mais na mão do usuário. Então você pode fazer com ele o que você quiser, tá? Então dá para fazer muita coisa com o Atom. Quando você instala ele, ele vai ficar com esta mesma e exata tela, tá? E eu estou abrindo ela agora para que vocês possam acompanhar junto comigo como nós vamos trabalhar a partir de agora com ele, tá? O Visual Studio Code, ele é para profissionais, né? Eu estou inclusive com ele aberto aqui no meu auxiliar, tá? Mas nós vamos trabalhar com o Atom porque ele é mais simples, né? Infelizmente o nosso Gene não tem um requisito lá que é fundamental para que nós possamos continuar trabalhando. Infelizmente nós temos que trocar de editor, tá? Beleza, mas você pode usar o que você quiser, você pode usar o Notepad++. Eu não recomendo que você utilize o Visual Studio Code se você está aprendendo HTML, tá? Inclusive, eu vou utilizar uma configuração aqui para que vocês usem para que vocês desabilitem no Atom de vocês, tá? Para que vocês aprendam, tá? Então, beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai desmarcar essa opção aqui, tá? Para ele não aparecer essa tela aqui toda vez que você inicia. E aí você pode fechar isso aqui. A Telemetry Consent, ele vai perguntar se você quer enviar dados. E aí eu normalmente não envio os meus, tá? Project, você pode deixar do jeito que está aqui. Essa aqui é um guia de bem-vindo, tá? O que você vai fazer aqui? Você pode fechar isso aqui tudinho, tá? O que você vai fazer aqui? Você pode ir aqui, ó, Open, tá? Pode clicar aqui somente em Open, se eu não me engano, tá? Open, você já vai diretamente lá onde você
criou sua pastinha da aulas online e clica em abrir. Pronto, tá? Simples, direto. Deixa eu só deletar esse negócio aqui. Simples, direto, e nós já temos aqui os arquivos do nosso projetinho, tá? Nosso projetinho aulas online, aqui ó. Deixa eu dar o zoom, tradicional, pronto. Nós temos aqui o nosso projeto aulas online, que é a pasta onde nós estamos guardando as nossas aulas, tá? E nós temos aqui, ó, aula 1, quando eu clicar aqui ele vai mostrar aqui, ó, todo o nosso código bonitinho. E aqui nós temos a aula 3, que será a nossa próxima aula, que não é essa, tá? Essa é a aula 2 que nós estamos vendo, tá? Deixa eu apagar isso aqui. A aula 2, ela é uma aula que vai ensinar para você sobre diretórios, tá? Então vamos voltar aqui com o nosso zoom. Os diretórios eu já ensinei para vocês lá no Finder, tá? E aqui eu estou ensinando vocês a navegar com um diretório a partir das pastas, tá? Ó, vejam que nós temos uma hierarquia de pastas aqui no nosso Atom, tá? Que vamos observar aqui, ó. Observem que a pasta aula 1, ela está recuada do canto aqui, ó, enquanto que as aulas online ela está bem mais para o canto. Isso quer dizer que este é o nosso diretório raiz, ou seja, é a base do nosso projeto. Então todos os nossos documentos estão dentro da pasta online, tá? Beleza? Quando a gente clica aqui, ó, a gente está expandindo. Essa visualização que vocês estão vendo aqui se chama visualização em árvore, tá? Então a gente vai abrindo cada pasta, ela vai mantendo a hierarquia daquela pasta e vai estar mostrando para a gente quem está dentro de quem, tá? Então olha aqui, ó, nós temos já uma pasta que não estava aqui, tá? Mas vocês podem já observar que aqui, ó, a aula 3 já tem um documentinho aqui que ainda não tem nada, né? Essa aula ainda vai ser construída. Mas observe que a aula 3 já está dentro da pasta aulas online, tá? E se eu quiser criar um arquivo dentro de aula 3, vou apagar aqui, ó, vou deletar, pronto. Deixa eu só ver porque ele dá uma confirmação. Então, ó, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer criar um novo documento, tá? Ou seja, nós temos uma pasta, aqui nós temos uma pasta chamada aula 1. Então a gente vai dizer que ela é uma subpasta da pasta aulas online. A mesma coisa para a pasta aula 3. Ela é uma subpasta de aulas online, ou seja, ela está abaixo somente de aulas online. Então, se eu quiser criar mais uma pasta dentro de aulas 3, eu posso? Pode. Você vai clicar com o botão direito, ó, e vai selecionar New Folder, tá? E aqui ele vai abrir essa janelinha aqui, ele vai dizer assim, ó, ele está dizendo assim, ó, entre com o caminho para um novo arquivo. E aqui a gente já vai ver um pouquinho sobre diretórios escritos de forma absoluta, que chama, tá? Então, ele está pegando como base a pasta aula 3. Então, você pode criar uma nova pasta, tá? Vamos dizer, exemplo, pasta. Quando você apertar Enter, pronto, ele vai criar essa pasta, tá? Então, olha, observe que dentro de exemplo pasta não tem nada. Assim como nós podemos observar que dentro de aula 3 existe somente uma pasta. Deu para entender aí? Espero que tenha dado para entender. Como é que a gente consegue observar isso em forma de pasta lá no nosso navegador? Vou abrir ele aqui, ó. Documentos, aulas online, ó. Nós temos a pastinha aula 3, ou ver ela como ícones, tá? Como se fosse lá no Windows. Ó, abrir a pasta aula 3, existe uma nova pasta chamada exemplo pasta, que a gente criou lá no Atom. Então, tudo isso daqui são diretórios, tá? Olha aqui, ó.
Nós estamos dentro do diretório Aulas Online, ó, diretório Aula 1, Aula 3, e agora existe um diretório chamado Exemplo Pasta. Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem legal, tá? Esse arquivinho, ele sempre aparece no Mac, tá? Vou desabilitar no meu Atom, tá? No Windows ele não aparece, então não precisa se preocupar. Beleza? Então, para que a gente possa ter uma qualidade na nossa aula, eu preciso que vocês façam uma configuração no Atom de vocês. Tem um negocinho chamado Snippets aqui no Atom, que funciona mais ou menos assim. Quando eu quero adiantar o meu tempo, que não é o nosso caso, eu já escreveria aqui, ó, HTML, apertava Enter e já aparecia ali uma porrada de código HTML para mim, para adiantar meu tempo, tá? Mas isso a gente só faz quando a gente já é profissional e a gente já está programando, a gente quer ganhar tempo. Eu já sei para que serve cada uma daquelas tags e tal, então não preciso perder tempo escrevendo aquilo lá. Mas para vocês que ainda estão aprendendo, é preciso que vocês escrevam todas as vezes, uma por uma, tá? Para que vocês não se esqueçam. Beleza, então o que a gente vai fazer? Ó? Vocês vão ir nas configurações e vão em preferências. Ele vai abrir esse menu aqui para a gente setar algumas informações, algumas coisas. Vocês vão em packages, vão escrever aqui, ó, snippets, tá? E aí, ó, tem duas coisinhas aqui, ó. Uma chama autocomplete snippets, tá? E outra somente escrita snippets. Qual que você vai desabilitar? Essa aqui, ó, snippets. Ah, professor, eu tenho que desabilitar outra? Não. E o que acontece se eu desabilitar? Não sei. Brincadeira, você vai deixar de receber aquelas sugestões aqui, assim, ó. HTML, isso aqui é uma sugestão, tá? Então, quando você clica isso, você vai deixar de receber essas sugestões de autocomplete, tá? Nesse caso aqui dos snippets, ó, vou habilitar aqui para vocês verem o que acontece quando ele está habilitado, tá? Vou clicar aqui um pouco mais para baixo para vocês verem. Se eu clicar aqui, ó, HTML, quando eu apertar Enter, ele já me vem com toda a estrutura básica do HTML. Para mim que já sei, é muito legal. Mas para vocês que estão aprendendo, é legal também? É, claro que vocês vão achar legal. Só que aí vocês não aprendem nada sobre cada um desses elementos. É por isso que a gente vai deixar isso desabilitado, tá? Para que vocês possam aprender de uma forma com mais qualidade, tá? Então a gente desabilita esse aqui e deixa ele quietinho. Então a gente vai, a partir daqui, trabalhar somente com os nossos conhecimentos que a gente vai ganhando durante a aula, certo? Então, só para a gente finalizar mais uma coisinha sobre diretórios, vai ser o seguinte: quando a gente precisa fazer a navegação com diretórios, a gente tem uma regrinha. Normalmente, por exemplo, aqui eu estou no arquivo aula 1, certo? Então, o arquivo aula 1 está dentro do diretório aula 1, que por sua vez está dentro do arquivo aulas online. A gente já aprendeu isso, certo? Mas se eu quiser acessar um arquivo que está em outro local, ou se eu quiser acessar um arquivo que esteja dentro do meu próprio diretório. Lembra que quando eu falei, olha, eu estou aqui, o que eu enxergo? Eu só enxergo eu mesmo, né? Nesse caso, eu, aula 1, estou dentro do diretório aula 1. Então eu, a partir do diretório onde eu estou, que é aula 1, o que eu enxergo? Eu só enxergo eu mesmo, o arquivo aula 1. Tá? Beleza, mas se nós tivermos um outro arquivo, tá? Deixa eu ver aqui um arquivo para a gente colocar aqui. Um arquivo de CSS, por exemplo. Que eu vou colocar aqui, ó, aula
aula01.css. Então, eu me faço aquela mesma pergunta de novo. E o arquivo aula1.html, o que eu enxergo? Agora eu vou enxergar um outro arquivo além de mim. Eu vou enxergar um arquivo chamado aula1.css. E se eu quiser invocar, se eu quiser usar esse arquivo, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu vou adicionar um novo arquivo. Eu vou adicionar, nesse caso, eu vou chamar um arquivo de CSS para dentro do meu arquivo HTML. Ou seja, eu vou conseguir linkar com ele. Então, eu vou abrir a minha tag aqui e vou escrever aqui, ó, link. Tá? E depois nós vamos relacionar esse link. Tá? E aqui, ó, o que a gente vai fazer? Deixa eu desabilitar, deixa eu fazer manualmente. Ó, vamos aqui, igual, e vamos colocar aqui, ó, 2 aspas, tá? E dentro dele nós vamos dizer que é um arquivo do tipo style sheet, tá? Style sheet, tá? E aí eu preciso dizer para aonde que ele tá. Eu vou utilizar uma opção chamada href. E essa href ela precisa receber um diretório igual, né, aspas. E agora eu tenho que dizer para ele aonde está o arquivo que eu quero referenciar. Então, né, nós vamos usar o arquivo aula01.css. Então eu digo assim para ele: a partir de onde eu estou, ponto, barra, é onde eu estou, ponto, barra, a partir de onde eu estou, o que eu vejo? Eu vejo aula01.css. Então é este o arquivo que eu quero acessar, aula01.css. E vou fechar aqui a minha tag. É assim que nós escrevemos para acessar um arquivo que está no mesmo diretório que a gente. Ou seja, eu vou acessar o arquivo aula01.css porque ele está no mesmo diretório que eu aqui, ó. Certo? Mas se o arquivo 01.css estivesse em outro local, o que aconteceria? Eu vou jogar ele aqui, ó, para o aula 03, ó. Arrastei ele aqui para o aula 03, ó. Agora ele está lá. Se eu quisesse acessar esse arquivo utilizando esses comandos aqui, que a gente chama de caminho absoluto, o que eu faço? Eu preciso voltar um diretório, eu preciso sair do diretório onde eu estou. Vou fazer aquela perguntinha de novo. Eu, aula 01 aqui, ó. Eu, aula 01, no diretório onde eu estou, eu vejo quem? Eu não vejo ninguém além de mim. Então eu tenho que sair de onde eu estou. Beleza. Eu saí, vamos imaginar que ele saiu. Saindo de onde eu estou, o que eu enxergo? Eu vou enxergar esse documentinho aqui que não deveria estar aparecendo. Ele vai dizer assim, eu consigo enxergar uma pasta que se chama aula 03, tá? E aí, beleza, ele vai lá e entra nessa pasta. Abre essa pasta. O que eu enxergo? Ele vai dizer assim, eu enxergo um arquivo oculto aqui que se chama dsstory e eu enxergo um arquivo chamado aula01.css e também enxergo uma pasta chamada exemplo pasta. Isso é tudo que ele vai enxergar. Ele fala, então o documento que você quer é o aula01.css. Então como é que eu jogo isso lá no meu arquivo HTML aqui para eu chamar esse documento? Eu tenho que fazer um comandinho chamado bar, ou seja, deixa eu diminuir aqui. A partir de onde eu estou, ponto, eu quero descer para um diretório abaixo, bar. A partir de onde estou, eu quero descer um diretório. Você diz assim. Então, quando eu fizer isso, eu vou para o diretório raiz, né? Ou seja, eu desço um nível.
tá? Eu estou aqui, ó, todas as duas pastas estão dentro do diretório raiz. Então, quando eu saio da minha pasta, eu vou para o mesmo nível, né, das outras. Então, né, você vai enxergar o que? Eu vou enxergar a pasta aula 01 e vou enxergar a pasta aula 03. Então, o que você vai fazer? Eu falo assim, ó, eu quero entrar na pasta aula 03, porque eu sei que é lá que está o meu documento. Beleza. Adentrando lá, ele vai se perguntar o que eu enxergo. Eu enxergo uma pasta chamada exemplo pasta e enxergo um documento chamado aula01.css. E aí fala, então esse é o documento que você quer. Então você vai colocar aqui, ó, entrei, né, no diretório aula 03. Tá? Quando você fala isso, você coloca dessa forma, diretório 03 barra. Então você vai enxergar o que tem lá dentro. Então, o que ele vê lá dentro? Ele vê o arquivo que ele quer, que é o aula 03. Ó, tanto é que ele já está até me oferecendo aqui. .css. Então, dessa forma, eu desci um diretório, entrei em outro, e lá dentro eu achei... Opa, 03 não, minto aqui, ó, corrigindo. Desci um diretório com esse comando, tá? .. eu volto um diretório. Aqui, ó, estou entrando no diretório aula 03 com esse comando aqui, com esse texto. E lá dentro de aula 03 existe um arquivo chamado aula01.css. Então, dessa forma, mesmo que o arquivo não esteja no mesmo diretório que eu consigo acessá-lo usando esse comando. Então, só para a gente resumir, quero recuar um diretório, ou seja, eu quero sair do diretório onde eu estou, eu quero voltar a um diretório, eu digito .. Quero descer mais um, professor, quero descer 2 diretórios. Então eu escrevo .. e de novo .. né? E aí você diz para o navegador que você está descendo 2 diretórios. Tá? É o exemplo como se eu tivesse aqui, ó, vou arrastar o CSS da aula 01 para dentro de exemplo pasta. E aí eu teria que escrever esse documento assim, ó. Aula 01, aula 03, e eu teria que adentrar dentro de aula 03, exemplo pasta. E dentro de exemplo pasta, aí eu vou ter aula 01.css. Então, eu adentrei 2 diretórios para achar o arquivo que eu quero. Certo? E se fosse o contrário? E se a aula 01.html estivesse aqui e o CSS estivesse aqui nessa pasta? Vamos inverter aqui, ó. Vou colocar aqui e esse CSS eu vou colocar para cá. Vou mostrar aqui para vocês não se confundirem, tá? Ó, aula 01 CSS, que é o que eu quero acessar, está em um outro diretório. E o diretório que eu quero, que é de onde eu estou partindo, está dentro de exemplo pasta aqui, ó. Ou seja, a partir daqui eu tenho que descer um diretório, e aí eu vou cair aqui em aula 03, né? Em aula 03 eu vou enxergar o que? Nada, não tem nada além da pasta exemplo pasta, tá? E aí eu vou ter que descer mais um diretório até chegar na raiz. E lá eu vou encontrar 2 pastas, aula 01 e aula 03. E aí eu vou adentrar o diretório aula 01 e lá sim vou achar o arquivo aula 01.css. Tá? Como é que eu escreveria isso aqui, ó, no meu href? Tá? Eu escreveria assim, ó, a partir de onde eu estou, ponto. Quero voltar mais um diretório, .. Então eu caio em aula 03.
então precisa descer mais um diretório. Então, a partir de onde eu estou, quero descer mais um diretório. Aí sim eu vou cair na raiz aqui, ó. Ou seja, eu estou aqui, desci, né? Caiu aqui no 03. Desci mais um, caiu aqui, ó, no online. Desculpa. E aí eu preciso adentrar no aula online. Então o que eu faço? Eu vou digitar aqui, ó, aula 01, né? Que é a minha pasta. Dentro de aula 01 eu tenho o quê? Aula 01.css, que é o que eu quero acessar. Então eu coloco barra aula 01.css. Então assim, né, eu digo para o meu navegador, né, vou dar um Ctrl S aqui rapidão, estou dizendo para ele assim, para o navegador, quando ele estiver lendo o arquivo aula 01 aqui, ó, HTML, ele vai dizer, vai chegar bem aqui nessa linha 9 e vai dizer assim, beleza, você está querendo linkar com o Style Sheet. O que é Style Sheet? É uma planilha de estilos, tá? E aí ele vai dizer, beleza, onde é que está essa planilha de estilos que você quer linkar? Aí você vai dizer assim, ó, tá nesse caminho aqui, ó, com href. E ele vai dizer assim, ó, navegador, esse é o caminho onde está o arquivo que eu quero acessar. Ele não está aqui comigo, ele está em outra pasta. Aí você vai dizer para ele assim, ó, você vai voltar a um diretório. Aí ele, beleza, voltei. Agora você vai voltar mais um diretório. Aí ele vai voltar. Aí o que você está vendo agora? Agora eu estou vendo uma pasta chamada aula 01 e uma pasta chamada aula 03. Aí você diz para ele, então você entra na aula 01. Aí ele vai dizer, beleza, entrei. E aí você pergunta, o que você está vendo? Eu estou vendo somente um arquivo chamado aula01.css. Então é esse mesmo que você vai ler. Então é assim que funciona, né, esses comandos. Você está dizendo para o navegador aonde que ele tem que ir para poder achar o arquivo que você quer linkar, que você quer ler, que você quer invocar. Tá? A mesma coisa acontece quando a gente quer adicionar uma imagem, né, no nosso arquivo HTML, né, no nosso documento HTML. Vamos imaginar aqui, ó, que nós vamos adicionar uma imagem. Então, vou abrir uma tag chamada img, tá? Vou fechar aqui. E aí, ó, dentro da tag img, a gente precisa dizer para ele da onde que vem aquela imagem, que é o source, né? SRC quer dizer source, né? Aqui, ó, source ou fonte em inglês, tá? E aqui a gente diz o caminho. Vou criar aqui, ó, um arquivo uma pasta, na realidade, dentro de aula 3 não, dentro de raiz mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, uma pasta chamada img. Pronto. Vocês viram que eu apaguei o diretório lá, ele entendeu que eu estava falando da raiz. Por isso que ela apareceu aqui, tá? Então, beleza. Ó. Vou dizer que aqui onde eu tô, eu tenho que voltar quantos diretórios? 1, né? Ponto, barra. Eu vou cair aonde? Eu vou cair em aula 03. Porque eu estou dentro de exemplo pasta aqui, ó. Eu sou esse documento aqui, tá? Aí, beleza. O que você está enxergando aí dentro? Eu estou enxergando exemplo pasta e só, não enxergo mais nada. Então, volte mais um diretório, ponto, barra. E aí ele vai cair na raiz. Quando ele cair na raiz, que é aqui, ó, no Aulas Online, você vai perguntar, o que você está enxergando agora? Ele vai dizer, estou enxergando uma pasta chamada aula 01, uma pasta chamada aula 03 e uma pasta chamada img. E aí você vai dizer para o seu navegador, então entra na pasta img, barra. E ele vai adentrar lá. E você vai perguntar, o que você vê? Ele vai dizer, nada, não estou vendo nada.
E realmente não tem nada dentro dessa pasta. Vamos colocar alguma coisa aqui dentro. Deixa eu pesquisar aqui na internet uma imagem de um cachorrinho. Pode ser essa daqui, ó, uma imagem como... Não sei nem como é que ele... Deixa eu ver se ele salva como... salva aí como... E aí a gente vai ter que salvar essa imagem em algum lugar. Vamos salvar lá dentro do diretório que a gente criou. Então, aulas online, IMG, ó. Vou simplificar aqui o nome do arquivo, tá, gente? Vou colocar pratos, tá? E vou salvar aqui dentro. Não sei se vai abrir, tá, gente? Porque... provavelmente vai. E o nome do arquivo se chama avif, tá? É bem diferente. Então, ó, já apareceu aqui, ó. Nós buscamos lá na internet e aí salvou aqui. Tem os códigos da imagem aqui. Então, não vou clicar aqui porque não vai aparecer esses nomes loucos aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu simplifiquei, renomeei para pratos.avif. Então vamos escrever o nome do arquivo que nós queremos abrir, que se chama pratos.avif. Vou salvar. Bora ver se isso vai funcionar. Provavelmente vai, né? Eu confesso que eu ainda não testei. Estou fazendo isso agora ao vivaço com vocês. Então, exemplo pasta aqui, ó, aula 01. Qual o comportamento esperado? Ele vai abrir esse arquivo, tá? O navegador vai ler esse arquivo começando daqui de cima, tá? E aí quando chegar aqui na linha 18, ele vai dizer assim, eu tenho que abrir uma imagem. E essa imagem está neste diretório aqui. E ele vai voltar um diretório, vai voltar mais um, vai entrar no diretório img e vai encontrar esse arquivo chamado pratos.avif. Pelo menos deveria ser assim. Então bora ver. Pronto, funcionou, tá? Então o que acontece? Por mais que o arquivo esteja em um local totalmente diferente, quando eu digo o diretório, né, quando eu digo o endereço correto, o nosso navegador consegue achar, tá? Então a importância dos diretórios é essa, tá? Aqui eu não estou dizendo que, eu não estou dando o diretório aqui, ó, documentos, dev web, aulas online. Não, eu estou dizendo a partir de onde eu estou. Em HTML, né, e em alguns outros locais, normalmente vamos focar no HTML, ele assume dessa forma, a partir de onde eu estou, que é o ponto, né? Se eu jogar essa imagem para junto do mesmo diretório que a nossa aula 01, ele vai funcionar, tá? Vamos jogar ele lá para dentro. Vou pegar a imagem aqui, ó, e vou arrastar ela para o mesmo diretório que a aula 01, tá? Mas eu preciso modificar isso, tá? Modificar o endereço, porque senão não vai funcionar. Ó, ele vai quebrar. Eu vou dar um refresh aqui, ó. Pronto, ó, quebrou. Ele não consegue mais achar a imagem porque essa imagem não existe neste diretório. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o endereço da imagem. Então, ele vai assumir aqui, ó, desse jeito, a partir de onde eu estou, ponto, barra, pratos.avif. Eu não preciso dizer que ele está dentro de documentos, dev web, aulas online, aula 03, exemplo pasta, para que funcione, tá? Ele vai assumir que a partir de onde eu estou é o que interessa. Então, a partir de onde eu estou, eu consigo enxergar um arquivo chamado pratos.avif e eu quero que você abra, tá? E ele vai abrir, tá? Então essa questão de navegação, de diretórios,
ela é muito importante em HTML para que as suas imagens sejam exibidas da forma correta, tá? Então aqui, ó, aqui nós estamos voltando diretórios, aqui, ó, a imagem ou o arquivo está no mesmo diretório que você, tá? Então tem todo esse esquema, tá, pessoal? Então espero que vocês tenham conseguido compreender. Se vocês não compreenderam algum conceito, pode voltar aí, porque realmente é um pouco confuso, tá? Mas depois que você vê o uso durante a programação, fica mais fácil de aprender, certo, pessoal? Então essa é a nossa aula 02. Fica aí a dica para você estudar bastante essa parte. A gente já viu um pouquinho de layout, viu aí um pouco de diretórios, tá? E é isso. A gente se vê na próxima aula. Tchau.